Pessoal, boa tarde. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver hoje e sempre. Em primeiro lugar, pedir desculpas mais uma vez pelo horário. Hoje, uma confusão na parte da manhã, não deu para fazer. Estamos aqui agora à tarde, vamos continuar com o nosso estudo e algumas reflexões sobre o livro Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier. Hoje nós vamos para o capítulo 20. A decadência intelectual dos tempos modernos. Pesam sobre os corações atribulados da terra amargas apreensões com respeito ao fatalismo da guerra. E, infelizmente, ninguém poderá calcular a extensão dos movimentos que se preparam, objetivando a luta do porvir. A Europa moderna não representa a vanguarda da cultura dos povos, e é fácil estabelecer-se um estudo analítico de sua situação de pura decadência intelectual depois da catástrofe de 1914 a 1918. As ditaduras europeias revivem na atualidade a época napoleônica da pátria francesa, quando, segundo Chateaubriand, tudo respirava o Senhor, homenageava o Senhor, vivia para o Senhor. No velho mundo, em quase todos os países que o constituem, vive-se o governo e mais nada. O livro, a escola, o jornal, a oficina, são núcleos de recepção do pensamento dos maiores ditadores que o mundo já ha conhecido. A imprensa, manietada pelas medidas draconianas, não pode criar o cooperativismo intelectual das classes e das administrações, obrigada a viver a fase de absoluta união com os programas de governo. Os grandes pensadores que sobreviveram à Grande Guerra não podem produzir expressões de pensamento livre que abranjam a solução dos enigmas destes tempos novos, trabalhados por leis vexatórias e humilhantes. E vemos pelo mundo inteiro a invasão das forças perversoras da consciência humana. Jornais integrados nas doutrinas mais absurdas, falsa educação pelo rádio que vem complicar sobremaneira a situação, e os livros da guerra, a literatura bélica inflada de demagogia e de estandartes, de símbolos e de bandeiras, incentivando a separatividade. Qualquer estudioso desses assuntos poderá verificar a realidade de nossas afirmativas. Os homens, nessa fase de preparação armamentista, vivem uma época de profunda pobreza intelectual. O porvir há de falar aos pósteros dessas calamidades dolorosas. O mundo chegou a uma fase evolutiva em que é preciso encarar-se de frente à questão da fraternidade humana para resolvê-la com justiça. Os governos fortes, fatores da decadência espiritual dos povos, que guardavam consigo a vanguarda evolutiva do mundo, não podem trazer solução satisfatória aos problemas profundos que vos interessam. Afigura-se-nos que a função das ditaduras é preparar as reações incendiárias das coletividades. A atualidade do mundo necessita criar um novo mecanismo de justiça econômica entre os povos, que se aventem medidas conciliatórias para essa situação de pauperismo e autoimperialismo das nações. Os que estudam a política internacional podem resolver grande parte dos fenômenos revolucionários que convulsionam o mundo, analisando a chamada questão das matérias-primas. Matérias-primas quer dizer colônias, e colônias significam possibilidades de vida e de expansão. É verdade que na Espanha atual, antes de tudo, reside o imperativo da dor, redimindo grandes culpados de outrora, constituindo essa dolorosa situação um dos quadros mais pungentes das provações coletivas. Mas não somente as ideologias extremistas ali se combatem, pressagiando um novo organismo político para o planeta.
Um dos dois diretores de um manicômio espanhol asseverava há pouco tempo que mais de 400 pessoas em um ano tinham procurado refúgio naquele pouso de alienados como loucas em virtude das necessidades da fome. A Espanha é pobre de terras. De 100 hectares de terrenos, talvez somente uns 30 poderão oferecer campo propício à agricultura. E não só a velha península se debate nessas necessidades tão duras. A China não está suportando o aumento contínuo da sua população. O Japão se vem fortificando para poder nutrir o seu povo. A Polônia estuda um projeto de colocar na África ou na América mais de 5 milhões de criaturas que a sua possibilidade econômica não comporta. Nessas aluviões de protestos, ouvem-se os tinidos das armas, e melhor fora que o homem voltasse as vistas para o campo fraterno antes da destruição que se fará consumar. Seria melhor estudar-se a questão carinhosamente, analisando-se os códigos das leis imigratórias e que as nações não se deixassem dominar pelo prurido do mau nacionalismo, tentando estabelecer um plano de concessões racionais e resolvendo-se a questão da troca de produtos entre os países, solucionando-se o enigma da repartição que a economia política não pôde conseguir até hoje, apesar de sua perfeição técnica, no círculo da direção das possibilidades produtoras. O que verificamos é que, sem a prática da fraternidade verdadeira, todos esses movimentos pró-paz são encenações diplomáticas sem fundo prático, não obstante intenções respeitáveis. Mas consideremos também que o mundo não marcha à revelia das leis misericordiosas do alto, e estas, no momento oportuno, saberão opor um clique à chacina e ao arrasamento. Confiemos nelas, porque os códigos humanos serão sempre documentos transitórios, como o papel em que são registrados, enquanto não se associarem, parágrafo por parágrafo, ao Evangelho de Jesus. Então, na lição, mais uma vez, Emmanuel nos coloca na linha da reflexão, né, do pensamento. Vejam que naquela época, o início da Segunda Grande Guerra Mundial, os povos já passavam por muitas necessidades. Os aspectos materiais dominavam, né? Existia já determinadas regiões onde a possibilidade de cultivo e de conseguir alimento para o povo era uma realidade. Realidade que vem se estendendo ao longo do tempo. E Emmanuel nos coloca que nada fora da fraternidade seria possível ser atingido. E nós continuamos vivendo no pós-guerra sem essa fraternidade. Continuamos vivendo um pós-guerra de busca pela materialidade, pelo poderio, o que resulta em nada na linha de boas ações, da relação entre os humanos, né? E Emmanuel preconiza, né, que a verdade de Deus vai se estabelecer em algum momento. E muito provavelmente a gente começa a refletir nessa frase, nessa fala de Emmanuel, e fica imaginando se esse momento não seria o agora, esse que nós estamos vivenciando. Veja, nós estamos num momento onde o planeta se encontra em guerra, numa guerra com o desconhecido, com o invisível, né? Uma guerra que está tirando do nosso convívio muitas e muitas pessoas e que ainda vai continuar tirando, né? É um momento em que nós estamos refletindo, buscando estabelecer em nós essa linha de fraternidade, né? Hoje nós vemos muito mais pessoas pensando no próximo, pensando no outro, um auxiliando o outro na busca da melhoria. Então,
fica aí a lição de hoje, né? E a reflexão, né? O que vamos fazer no pós-pandemia? Vamos fazer exatamente a mesma coisa que os povos fizeram no pós-Segunda Guerra? Ou vamos ter atitudes diferenciadas? Vamos efetivamente trabalhar em prol daquilo que Jesus veio nos propor, daquilo que o nosso Evangelho nos propõe, que é sermos caridosos, amorosos e fraternos. Fica aí para nós pensarmos. Que vocês tenham um excelente final de domingo e que a semana se inicie na paz do Mestre Jesus. Fiquem com Deus, um grande abraço e até amanhã, às 10 da manhã.